A Bíblia das Testemunhas de Jeová adulterou João 8, versículo 1 a versículo 11? Bom, antes de eu começar a comentar sobre esse assunto, convido você para fazer parte do meu canal no WhatsApp, que é esse aí que está na tela, certo? É um canal de exegese bíblica, né, que eu vou postar lá sobre vários assuntos. Eu fiz uma postagem ontem sobre o monoteísmo filosófico e o monoteísmo prático, a monolatria e o enoteísmo. Né? Quais as diferenças entre eles? Está lá. Se você ainda não sabe quais são essas diferenças, siga lá e me acompanhe, beleza? Nessa próxima imagem aí vocês estão vendo o meu Instagram. Sigam lá também, que eu estou sempre postando lá, estou sempre deixando ele atualizado sobre assuntos bíblicos, né, relacionado principalmente à exegese. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Claro, antes de tudo, né, que eu comecei aqui a falar sobre esse assunto, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser, e caso tenha interesse de fazer um curso de teologia à distância, o meu curso de teologia, né, vai ter todos esses assuntos que eu comento aqui nesses vídeos, beleza? Sobre crítica textual. Eu tenho uma matéria específica sobre isso, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Beleza? Então, é isso aí. Também tem um curso de grego do Novo Testamento e um curso de hebraico bíblico. Certo, pessoal? Então, vamos lá para o assunto de hoje. Aqui eu tenho a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Eu tenho aqui em mãos, tá? Essa aqui, ó, tradução do Novo Mundo, né? No capítulo 8 de João, que fala sobre a passagem da mulher adúltera, né, aquela famosa passagem, essa Bíblia não traz a passagem, tá? Ela pega aqui, capítulo 8, começa no versículo 12. Então, foi perguntado para mim, né, no caso, pediram para eu fazer um comentário sobre esse texto na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Porque houve um vídeo que eu falei, né, onde a Bíblia das Testemunhas de Jeová não adulterou ali alguns versículos. Ela não tem, porque alguns manuscritos antigos também não tem. Aí entenderam, né, que eu estava fazendo uma defesa à tradução do Novo Mundo, né? E aí, eu quero que você fale lá sobre o texto de João 8, lá a passagem da mulher adúltera. Então aqui estou eu para falar sobre isso, né? Então, beleza, vamos lá. Por que a Bíblia das Testemunhas de Jeová não tem esses versículos? É porque ela alterou propositalmente ou tem algum motivo aí por trás de tudo isso, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o Códex Sinaíticos do século IV, é um códice alexandrino, certo? Um dos mais antigos manuscritos que nós temos do Novo Testamento. Ele não tem a passagem de João, capítulo 8, versículo 1 a versículo 11, como vocês podem ver aí, tá? Aqui, ó. Esses versículos são inexistentes nesse códice, né? Nesse códice. O versículo 53 do capítulo 7 também não tem, tá? E se você pegar a Bíblia das Testemunhas de Jeová, esse aqui, também não tem o versículo 53 do capítulo 7, certo? Então, o que acontece? A Bíblia das Testemunhas de Jeová é uma tradução baseada nesse tipo de texto aqui que vocês estão vendo. Eles se utilizam desses manuscritos mais antigos. Esse aqui é um deles, tá? Esse outro aqui, ó, que eu estou mostrando também, é o famoso códice. Deixa eu botar aqui a minha telinha aqui. Esse aqui é o famoso Códice Vaticano, que também é do século IV, né? E também não traz aqui, ó, desde o versículo 1 ao versículo 11, também não atesta essa passagem da mulher adúltera, tá? Outro texto que também omite é esse aqui, ó. Sabe que códice é esse aqui? Esse aqui é um códice ocidental chamado Códice Frerianos, ou também Códice Washingtonianos, né? E ele também não traz o capítulo 8, versículo 1 a versículo de número 11. O que é interessante aqui é que esse códice ele não é um códice alexandrino. Ou seja, ele não é um códice que foi programado ou feito em Alexandria. Ele é um códice que nos evangelhos ele representa um texto ocidental, exceto em Marcos 5:31 a Marcos 16:20, que ele apresenta um texto de Cesareia.
Tá? Mas no Evangelho de Mateus, Lucas, João, ele é um texto ocidental. Ou seja, no Ocidente, essa passagem também não estava presente entre o século IV a século V, que é a data desse manuscrito. Beleza? Prosseguindo aqui, ó, eu tenho o Códice Efraimi, né, que é um códice também do século V, entre século V e século VI, tal, mas ele é mais classificado dentro do século V. Observe isso aqui, ó. Ele não traz do versículo 1 até aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Até o versículo 33, o códice não traz absolutamente nada. Certo? Códice Efraimi. Aí você tem o Códice Alexandrino, que é pior ainda. O Códice Alexandrino, ele não tem o versículo 1 ao versículo 11, nem o 12, nem o 13. E olha isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu peguei até o 41, ó. Mas ele vai até o 52 omitindo. Tá? Ele vai trazer do versículo 53. Então veja, eu tenho aqui o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, ambos século IV, o Códice Efraimi, século V, o Códice Alexandrino, século V, eu tenho o Códice Freiriano, século IV ou V, que não trazem essa passagem. Né? Aqui eu tenho um dos mais antigos manuscritos do Evangelho de João, certo? Que é o papiro 66, do ano 200, muito antigo, é um dos mais antigos que nós temos, né? Aqui, ó, capítulo 8, versículo 12. Aqui é o final do capítulo 7, 52. Ou seja, ele não traz o versículo 53 também, não traz o versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 8, ele pula para o versículo 12, e aqui ele segue, né? Então, ó, o papiro 66, né, que está nesse material aqui que eu vou mostrar a vocês, ó. Esse material aqui é que traz o papiro 66, ele não atesta, né? Além do papiro 66, você tem também aqui o papiro 75, que também é um dos mais antigos do Evangelho de João, que também aqui, ó, ele para aqui, ó. Essa última palavra aqui que eu estou marcando, ela é do capítulo 7, 52. Ou seja, não tem o versículo 53, não tem o capítulo 8, verso 1 a verso 11. Então, quer dizer, não é que a Bíblia das Testemunhas de Jeová adulteraram esse texto a seu bel prazer. Eles simplesmente seguiram um texto mais antigo, um texto que não envolve só antiguidade, tá? Vale ressaltar isso. Esse texto, ele é geograficamente omitido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar que muitas regiões omitiram esse texto em manuscritos gregos. Inclusive, você tem manuscritos bizantinos do século VI, século IX, século VIII ali, que eles também omitem essa passagem. Então, veja, você tem manuscritos de Bizâncio, manuscritos de Alexandria e manuscritos do Ocidente, omitindo essa passagem. Tá? Então, quer dizer, esse texto ele é amplamente omitido naquelas várias regiões onde os manuscritos eles foram copiados. Não só a questão dos manuscritos gregos, né, mas de traduções antigas, como a Siríaca Peshita, né, se não me engano, a Ítala, que é a antiga latina, entre muitas outras traduções antigas que vão omitir essa passagem desde o século III, século IV ali. Né, muitos pais das igrejas também não falam sobre essa passagem, eles não citam. Aí você vai ter traduções antigas, você tem pais das igrejas que não trazem, você tem manuscritos de 3 regiões geográficas diferentes que não trazem. Ou seja, esse texto ele tem muito apoio em manuscritos omitindo. Ou seja, isso aqui não foi as Testemunhas de Jeová adulterou porque eles quiseram. Não é isso que está acontecendo. Inclusive, se vocês têm aquela Bíblia textual, eu tenho ela aqui, está ali, né? Eu não posso pegar ela agora, mas ela também não atesta.
essa passagem, tá? Então a gente tem três posições sobre isso aí. Há quem defenda que esse texto não é original, há quem defenda que é original, há quem defenda que é original, mas que não foi João que escreveu, e sim Lucas, provavelmente, já que tem muito vocabulário aí lucano, né? Dos escritos de Lucas, certo? Então, quer dizer, você tem muita documentação omitindo essa passagem. Você também tem muitos documentos que trazem essa passagem. Então, quer dizer, em termos de documentação, as três regiões, o Ocidente, o Bizâncio e a Alexandria, omitem e trazem. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês outro texto. Esse aqui é o Códice de Beza, que é um texto ocidental. Ele traz aqui, ó, o capítulo 7, versículo 53, ó, aqui, ó, aqui, ó, o 53 ele traz, ó, certo? Capítulo 8, verso 1, 2, 3, 4, deixa eu aumentar aqui para vocês, ó, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 11, tá vendo? Ele traz o texto todo. É um texto ocidental. Então, quer dizer, esse texto aqui, que é um texto ocidental, quer dizer, esse texto ele também estava presente no Ocidente. O Códice Freirianus, como eu mostrei aqui, né, que é um códice ocidental nos evangelhos, exceto Marcos, como eu falei, né, ele não traz, mas esse traz. E os dois são ocidentais. Você tem manuscritos bizantinos que trazem e que não trazem. Você tem manuscritos de Alexandria com o mesmo processo. Só que os manuscritos de Alexandria que trazem são mais recentes, tá? Então, quer dizer, esse texto ele tem apoio em manuscritos, ele está ausente de outros manuscritos, tá? Um detalhe curioso que me chamou muito a atenção é uma declaração de Agostinho, né? Agostinho ele vai dizer que essa passagem aqui ela estava sendo omitida na sua época porque os escribas eles tinham medo que as suas mulheres os traíssem e aí elas usassem essa passagem como desculpa para pedir perdão aos seus maridos. Então os escribas eles tinham medo disso e eles estavam arrancando esse texto. Provavelmente por causa disso que muitos manuscritos da antiguidade não tinham esse texto. Só que é uma questão complicada porque ele é geograficamente muito omitido. Ele não está omitido apenas em um local específico. Ele está omitido em vários lugares. Egito, tal, como eu falei aqui, né? Então, quer dizer, a Bíblia das Testemunhas de Jeová não alterou o texto de João, capítulo 8, versículo 1 a versículo 11, como eu acabei de mostrar. Não é uma alteração deliberada deles. Eles simplesmente entendem que esses manuscritos são os melhores. E assim o fizeram. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aí no canal. Espero ter respondido, né, essa questão aí de João 8. Por que a Bíblia das Testemunhas de Jeová não trazem essa passagem? Certo? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou fazer sobre o final longo de Marcos. Marcos 16, 9 a 20. É uma alteração ou não é uma alteração? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de seguir lá o meu canal no WhatsApp, também a página do meu Instagram. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!